As origens da geometria do grego medir a terra parecem coincidir com as necessidades do dia a dia. Partilhar terras férteis às margens dos rios, construir casas, observar e prever os movimentos dos astros são algumas das muitas atividades humanas que sempre dependeram de operações geométricas. Documentos sobre as antigas civilizações egípcia e babilônica comprovam bons conhecimentos do assunto, geralmente ligados à astrologia. Na Grécia, porém, é que o gênio de grandes matemáticos lhes deu forma definitiva. Dos gregos anteriores a Euclides, Arquimedes e Apolônio, consta apenas o fragmento de um trabalho de Hipócrates. E o resumo feito por Proclo, ao comentar os elementos de Euclides, obra que data do século V a.C., refere-se a Tales de Mileto como introdutor da geometria na Grécia, por importação do Egito. Pitágoras deu nome ao importante teorema sobre o triângulo retângulo, que inaugurou um novo conceito de demonstração matemática e representam a introdução de um método consistente que contribui há mais de 20 séculos para o processo das ciências. Assim, 3 conceitos fundamentais: o ponto, a reta e o círculo, e 5 postulados a eles referentes servem de base para toda a geometria chamada euclidiana, útil até hoje. Sobre as primeiras unidades de medida, referem-se direta ou indiretamente ao corpo humano: palmo, pé, passo, braça e cúbito. Por volta de 3500 a.C., quando na Mesopotâmia e no Egito começaram a ser construídos os primeiros templos, seus projetistas tiveram de encontrar unidades mais uniformes e precisas. Adotaram a longitude das partes do corpo de um único homem, geralmente o rei, e com essas medidas construíram réguas de madeira e metal ou cordas com nós, que foram as primeiras medidas oficiais de comprimento. Ângulos e figuras. Tanto entre os sumérios como entre os egípcios, os campos primitivos tinham forma retangular. Também os edifícios possuíam plantas regulares, o que obrigava os arquitetos a construírem muitos ângulos retos de 90 graus. Embora de bagagem intelectual reduzida, aqueles homens já resolviam o problema como um desenhista de hoje, por meio de 2 estacas cravadas na terra, assinalavam um segmento de reta. Em seguida, prendiam e esticavam cordas que funcionavam à maneira de compassos. 2 arcos de circunferência se cortam e determinam 2 pontos que unidos seccionam perpendicularmente à outra reta, formando os ângulos retos. O problema mais comum para um construtor é traçar por um ponto dado a perpendicular a uma reta. O processo anterior não resolve este problema, em que o vértice do ângulo reto já está determinado de antemão. Os antigos geometras o solucionavam por meio de 3 cordas colocadas de modo a formar os lados de um triângulo retângulo. Essas cordas tinham comprimento equivalente a 3, 4 e 5 unidades, respectivamente. O teorema de Pitágoras explica por que, em todos os triângulos retângulos, a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa, lado oposto ao ângulo reto. E 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, isto é, 9 mais 16 igual a 25. Esse é um dos exemplos. Júlio César de Melo Souza, mais conhecido pelo heterônimo de Malbatarran, foi um escritor e matemático brasileiro. Nasceu no dia 6 de maio de 1895, na cidade do Rio de Janeiro. Lecionou em diversas instituições de ensino e criou a mistificação literária que se chamou Malbatarran, no qual escreveu vários livros de ficção, recreação, curiosidades, matemáticas e didáticas. Com seu nome verdadeiro ou com o ilustre pseudônimo Malbatarran, Júlio César faleceu em Recife no dia 18 de junho de 1974, aos 79 anos, em 2013. O governo federal instituiu em sua homenagem o Dia Nacional da Matemática, data do seu nascimento. Ainda no contexto do Júlio César, a gente vai ter que voltar um pouco para a parte dos nomes que ele utiliza nas suas obras. Antes de entender isso, é importante ressaltar 2 conceitos essenciais que são eles: pseudônimo e heterônimo. Pseudônimo é um nome que você escolhe para ser então o seu nome artístico. Já heterônimo também se utiliza o nome, porém possui características e tendências próprias. Logo, foi exatamente isso que Júlio César fez.
ele criou toda uma biografia para Malbattahar. Então, Ali Zayd Izzeidu Ibn Salih Malbattahar, ou simplesmente Malbattahar, foi um famoso escritor árabe que nasceu em 6 de maio de 1885, na aldeia de Mazalit, nas proximidades da antiga Meca. Em sua vida, após receber boa parte da herança de seu pai, ele viajou o mundo e passou a resolver problemas que encontrava em seu caminho, tornando-se futuramente o administrador de uma cidade, e acabou falecendo em combate em julho de 1921. Antes de eu introduzir a parte da importância, eu queria queria ressaltar um pouco sobre como a matemática ela foi tratada de maneira tão errada no Brasil. Desde o início, até a colonização, quando a gente já tem os jesuítas, que eles só ensinam matemática para quem era basicamente qualificado, ou que tinha condições às vezes. Depois a gente tem Império, República. Na República passa por algumas reformas. A gente tem uma matemática aí que era mais passiva do que ativa. Então, basicamente, os alunos eram ensinados a aprender 4 operações, fórmulas e pronto. É como se fosse a matemática pura, Só que eu acho que é aqui que a gente consegue perceber a importância do César, do Júlio. Porque é aqui que ele vai introduzir as críticas, é aqui que ele vai introduzir o pensamento, para tentar moldar esse ensino brasileiro, que está tão danificado. Porque a única coisa que ele queria era isso, era desmistificar, era tentar desconstruir essa ideia de que as pessoas tinham como que a matemática fosse um bicho de 7 cabeças, sendo que não era bem assim. A única coisa que ele queria era ele queria instigar as pessoas, porque a gente sabe que não funciona assim, a gente só aprende uma coisa quando a gente tem interesse. Quando a gente não tem interesse, e principalmente quando a gente é obrigado, a gente não aprende aquilo, a gente acaba odiando aquilo, na verdade. Então, e é a partir daqui que a gente percebe o quanto ter lutado para uma matemática mais dinâmica foi muito essencial para construir a educação que a gente tem hoje. Na matemática que a gente recebe, nossos professores eles se baseiam na didática dele, nas ideias dele. Então tudo, acho que, não tudo, mas boa parte do que a gente tem hoje é graças a ele, é graças ao Malbattahar. Para finalizar, eu coloquei uma citação de um dos livros mais famosos dele, que é O Homem que Calculava. E quem quiser ler, pausa o vídeo.